Esta nossa conversa hoje é, assim, bem focada, especialmente para quem está na reta final aí de preparação para o concurso de investigador da Polícia Civil do Ceará. Vamos analisar juntos alguns pontos que são cruciais sobre crimes contra a administração pública, sabe? Direto do material de estudo. A gente recebeu aqui uns trechos de um guia, né? Focado nos conceitos essenciais desse tema, lá do título 11 do Código Penal. A ideia é extrair o que realmente importa para a prova. Então, para começar, o que exatamente a lei está buscando proteger com esses crimes? Qual o bem jurídico mesmo? Olha, basicamente é garantir que a máquina pública funcione direitinho, com honestidade, eficiência, né? E sempre voltada para o interesse coletivo. A gente está protegendo a moralidade, a legalidade, o patrimônio público e até o prestígio da função. O objetivo final é que a administração sirva bem à sociedade, né? O Estado e, por tabela, a coletividade são sempre as vítimas principais aqui. Entendi. E quem pode ser o autor desses crimes? É só quem já é servidor público de carreira, concursado? Não, não necessariamente. Em alguns crimes, que a gente chama de funcionais, o autor principal precisa sim ser funcionário público. Mas tem outros crimes nesse título que qualquer pessoa pode cometer, um particular. O ponto-chave é que a figura do funcionário público é central, né? E o conceito que o Código Penal usa, olha, é bem mais amplo do que o conceito lá do direito administrativo. Ah, essa é clássica. Uma pegadinha frequente em concurso. Essa definição do artigo 327 do Código Penal. Como é que ela funciona exatamente? Exato, esse ponto é nevrálgico. Para a lei penal, funcionário público é quem exerce cargo, emprego ou função pública. E aqui vem o detalhe importante. Mesmo que seja só por um tempinho, ou, olha só, até sem receber salário específico para aquilo. Mesmo sem salário. Só no dia da eleição, ou um jurado num julgamento. Mesmo sem ter um vínculo permanente ou uma remuneração específica para aquela função pontual, eles são considerados funcionários públicos para fins penais, sim. A transitoriedade ou mesmo a gratuidade não descaracteriza, sabe? Nossa, isso é fundamental de fixar mesmo. O material até chama de bizu importante. E, além dessa definição mais ampla, ainda tem a tal da equiparação, né? Pessoas que tecnicamente não são servidoras, mas a lei trata como se fossem. Correto, correto. O parágrafo 1º do 327 amplia ainda mais. Ele inclui quem trabalha, por exemplo, em entidades paraestatais. Pensa no Sistema S, SESI, SENAI, e um ponto que exige, assim, atenção redobrada para a prova. Quem trabalha para a empresa contratada ou conveniada para executar atividade típica da administração pública. Atividade típica. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O que diferencia uma atividade que é típica de uma que, sei lá, não é? Boa pergunta. Atividade típica é aquela que, na essência, deveria ser prestada pelo Estado diretamente. É uma função, digamos, inerente ao serviço público. O exemplo mais clássico que sempre aparece é o médico de hospital particular conveniado ao SUS. Ah, sim. Quando ele está atendendo pelo SUS, naquele momento, para fins penais, ele é funcionário público por equiparação. Agora, se a empresa terceirizada só faz, por exemplo, a limpeza do prédio de uma repartição ou a segurança. Entendi. Tipo uma atividade meio. Isso, exatamente. Os empregados dessa empresa, em regra, não são equiparados, porque são atividades acessórias, de apoio, e não atividade fim, atividade típica da administração, entende? Faz todo sentido. A distinção é bem importante mesmo. E seguindo no artigo 327, tem aquela causa de aumento de pena, lá no parágrafo 2º. Para quem ela vale? Quem tem a pena aumentada? Essa majorante, que aumenta a pena em 1/3, ela se aplica para quem ocupa cargo em comissão ou então função de direção ou assessoramento, sabe, nesses órgãos da administração direta, ou então em sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Mas ó, atenção num detalhe importante, que já foi definido pelo STF e pelo STJ, essa majorante não se aplica a dirigentes de autarquias. Ah, não se aplica para autarquia. Por quê? O motivo é simples. Autarquias não foram listadas expressamente lá no texto do parágrafo 2º. E como a gente sabe, no direito penal não dá para fazer analogia para prejudicar o réu, né? É o princípio da legalidade estrita. Perfeito. Boa observação sobre essa limitação. E já que a gente está falando em crimes funcionais, qual é a diferença rápida entre o funcional próprio e o impróprio? Só para relembrar. Claro. Ó, no crime funcional próprio,
A condição de funcionário público é tão essencial, mas tão essencial, que sem ela o fato simplesmente deixa de ser crime. Vira atípico. O exemplo clássico é a prevaricação. Certo. Agora, no funcional impróprio, a condição de funcionário também é necessária, tá? Mas se ela não estiver presente, o fato não deixa de ser crime. Ele só muda de nome. É desclassificado para um crime comum, que geralmente é menos grave. Pensa no peculato. Se é cometido por funcionário público, é peculato. Se a mesma conduta, tipo se apropriar de um bem que tem a posse por causa do cargo, fosse feita por um particular, em outra situação poderia ser a apropriação indébita, talvez furto, dependendo do caso. Entendi a diferença. E um particular, alguém que não é funcionário público, pode responder junto com um funcionário público por um crime funcional desses? Como coautor, partícipe? Pode sim. O artigo 30 do Código Penal é claro nisso. Ele diz que as condições de caráter pessoal, quando são elementares do crime, e ser funcionário público é uma elementar nos crimes funcionais, elas se comunicam aos coautores ou partícipes. Ah, então se comunica. Sim. Então, se o particular sabe que está ajudando ou cometendo o crime junto com um funcionário público, ele também responde pelo crime funcional. A chave é ele ter ciência dessa condição do outro. Se ele não souber, aí a história muda. Ele pode responder por outro crime se houver, mas não pelo funcional específico. Ótimo, bem explicado. Para a gente amarrar esses pontos principais. E o famoso princípio da insignificância. Aquela tese de que um dano muito, muito pequeno não justificaria mexer com todo o direito penal. Ele se aplica aqui nesses crimes contra a administração pública? Olha, a regra geral, e isso está bem consolidado, viu? Súmula 599 do STJ. É direta. Não se aplica. Ponto. O argumento principal é que o bem jurídico protegido aqui não é só o patrimônio público, o dinheiro em si. É principalmente a moralidade administrativa, a probidade, a confiança no Estado. E esses valores, né, não dá para medir em reais. A ofensa à moralidade impede a aplicação da insignificância, mesmo que o valor desviado ou o prejuízo patrimonial seja pequeno. Entendi. Então, a regra é não aplicar, mas como quase tudo no direito, né? Imagino que deva ter alguma exceção. Sempre tem. Tem sim, tem uma exceção bem estabelecida que é para o crime de descaminho, aquele do artigo 334 do Código Penal, que envolve sonegar imposto na entrada ou saída de mercadoria permitida. Ah, o descaminho. Isso. Nesse caso específico, tanto o STF quanto o STJ entendem que dá para aplicar a insignificância sim. O critério é se o valor dos tributos federais que não foram pagos for igual ou inferior àquele valor que a própria Fazenda Nacional considera baixo demais para justificar uma execução fiscal, sabe? Que hoje está em quanto? 20 mil. Exato. Atualmente R$ 20.000 para tributos federais. Fora o descaminho, a aplicação da insignificância em outros crimes contra a administração é, assim, raríssima. Muito, muito excepcional mesmo. Só em casos onde a ofensividade da conduta é realmente mínima. Perfeito. Nossa, foi uma análise bem densa, mas super focada, né? Cobrimos o bem jurídico, aquele conceito amplo e super importante de funcionário público, incluindo a equiparação, a questão da atividade típica. Falamos da causa de aumento de pena e da sua limitação para as autarquias, a diferença entre crime funcional próprio e impróprio, como o particular pode responder junto, e fechamos com a regra geral da não aplicação da insignificância, com exceção notável aí do descaminho. É interessante notar como a legislação penal realmente cria um escudo de proteção bem robusto para a administração pública, né? Desde essa definição ampla de quem a representa, incluindo quem atua de forma transitória ou sem pagamento, até a restrição de princípios como a insignificância, que poderiam talvez atenuar a resposta penal. Perceber essas camadas de proteção e as razões por trás delas, eu acho que é um diferencial bem importante na preparação para um concurso desse nível como o da PCCE. Sem dúvida alguma. Esperamos que essa nossa conversa, essa análise detalhada dos pontos-chave, ajude bastante aí nos estudos para o investigador da Polícia Civil do Ceará. Muita atenção aos detalhes, especialmente do artigo 327 e da súmula 599 que a gente comentou. Boa sorte na preparação final.